Bom, continuando. A matéria, como a gente já viu, ela é constituída por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons carregados positivamente, com uma carga elementar, os elétrons carregados negativamente, com uma carga elementar, e os nêutrons são neutros, como sugere o nome. Essas partículas, então, elas se acumulam, se juntam, se ligam para formar a matéria. Consequentemente, você pode ter corpos em que a quantidade de prótons, né, a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons é igual. Por exemplo, vamos supor que uma esfera, você tem aqui nessa esfera, você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prótons. Se você também tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, a gente diz que esse corpo é um corpo neutro, né? Esse corpo é neutro porque, olhando de fora, não existe nenhuma carga positiva ou negativa em excesso. A quantidade de carga positiva que você tem é a quantidade de carga negativa que você tem. Em geral, na natureza, a matéria se apresenta assim, no estado neutro, né? Porque os átomos, eles, em geral, admitem esta configuração. Quando você estuda o átomo, você percebe que a quantidade de elétrons que existe num átomo e a quantidade de prótons que existe no átomo são iguais, a não ser que ele esteja ionizado, ok? Se por outro lado, se por outro lado você observa que num determinado corpo, num determinado sistema, você tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prótons, vamos dizer assim, e você tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, então observe que você tem um excesso de prótons. Você tem aqui 5 prótons sobrando. A gente diz então que esse corpo está carregado positivamente. Ele tem uma carga aqui, no caso, a carga desse corpo é mais 5E, ok? Ele tem 5 cargas elementares. Pode acontecer ainda, é claro, do corpo ter esta configuração: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos supor. E aí ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elétrons. Então, observe que nesse caso você tem um excesso de 5 elétrons. Então a carga desse corpo é menos 5E. Então a gente diz que esse corpo está negativamente carregado e a gente diz que esse corpo está positivamente carregado. Um fato que é importante perceber é o seguinte: numa estrutura sólida, a gente está tratando aqui de corpos sólidos aqui, e é mais simples de analisar isso. Na estrutura sólida, os prótons que ficam nos núcleos, os núcleos, consequentemente, eles são bastante fixos à estrutura, eles são bastante fixados à estrutura, de modo que é bastante difícil você conseguir locomover o próton, locomover o núcleo do átomo, puxar o núcleo do átomo e fazer ele andar por dentro do material. Os elétrons, por outro lado, eles podem estar, além de serem mais leves que os prótons, né, aproximadamente 1.800 vezes mais leves que os prótons, eles ainda são mais fracamente ligados à estrutura do material, de modo que os elétrons podem se mover com mais facilidade por dentro do material. Quando eles podem se mover, eles se movem com mais facilidade. Assim sendo, quando um corpo está eletrizado positivamente ou negativamente, isso ocorreu exclusivamente em decorrência de movimento de elétrons. O que eu quero dizer com isso? Esse corpo está carregado positivamente, não é porque ele ganhou 5 prótons, isso aqui é provavelmente porque ele perdeu 5 elétrons. Ele estava neutro, ele tinha aqui um elétron para cada um desses prótons aqui, e esses elétrons fugiram, foram embora por algum processo. Da mesma forma que
não significa que ele perdeu prótons para ficar carregado negativamente. Provavelmente ele ganhou elétrons, certo? Então, quando um corpo fica carregado positivamente, quando está sobrando prótons, não é porque ele ganhou prótons, é porque ele perdeu elétrons. Quando ele fica carregado negativamente, é porque ele ganhou elétrons. Então, tudo é em consequência do movimento de elétrons. Tá certo? Para a gente continuar, então, avançando na compreensão dos principais detalhes, dos principais conceitos da eletrostática, é importante a gente ter em mente dois conceitos, dois princípios que são extremamente importantes. Um deles é um princípio de conservação, que a gente já tem uma dimensão da importância de princípios de conservação, porque a gente já estudou conservação de energia duas vezes. Uma vez quando a gente falou de mecânica, a gente estudava conservação de energia mecânica, e outra vez quando a gente falou de termodinâmica, que a gente falava da conservação da energia relacionada com a primeira lei da termodinâmica, né? Trabalho, calor, energia interna. Ok? Aqui a gente fala de uma outra conservação, que é a conservação da carga elétrica. Isso é muito simples. Imagine aqui um sistema. Dentro desse sistema, então, você tem cargas elétricas positivas e negativas. Vamos colocar aqui uma determinada quantidade de carga positiva. Carga positiva aqui. Vamos colocar uma determinada quantidade de carga negativa. Então, observe que nesse sistema, você tem uma carga positiva, né? Partículas positivas. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partículas negativas. Se a gente fizer a conta, então tem uma sobra aqui, tem um excesso, né? 15 menos 9, a gente tem então uma carga positiva de mais 6 cargas elementares. Então, a carga desse corpo é essa. A carga, quando a gente diz que o corpo está carregado, a carga que a gente conta é a carga em excesso. As cargas que têm sinal igual, elas fazem com que o corpo fique neutro. O que faz ele carregar é o que está em excesso. Então, quando a gente fala em conservação da carga elétrica, significa que se esse corpo for eletricamente isolado, se ele estiver isolado da vizinhança, né, o que significa isso? Não é permitida a entrada de carga elétrica, não é permitida a saída de carga elétrica, então a carga que tem aqui dentro se conserva. Esse corpo vai continuar para sempre com uma carga mais 6E, ok? Isso é muito simples de entender. O segundo princípio que a gente tem, o princípio da atração e repulsão das cargas elétricas, é aquele velho ditado: os opostos se atraem, né? Isso só funciona na física, para falar a verdade. Então, se você tiver aqui uma carga positiva e aqui uma carga negativa, entre essas duas cargas vai surgir uma força à distância, tipo força gravitacional, né? Estilo força gravitacional, no caso aqui força elétrica, mas a forma dessa força a gente vai ver que é muito parecida com a gravitacional. Surge entre eles uma força à distância de atração, porque tem sinais opostos. Se por outro lado a gente tiver aqui uma carga positiva, aqui outra carga positiva, e aqui uma carga negativa, e aqui outra carga negativa, a força que surge entre elas é de repulsão. Uma delas repele a outra. Nunca esquecer, esta carga está puxando essa, e esta carga está puxando essa. Do mesmo modo, essa empurra essa e essa empurra essa. Então, essas forças aqui são forças de ação e reação, então elas têm que ter exatamente o mesmo tamanho. Se essa carga aqui for 1, essa carga aqui for 2, então isso aqui é a força que 1 faz em 2, isso aqui é a força que 2 faz em 1. E elas têm exatamente o mesmo tamanho, só diferem pelo sentido. Uma aponta para a direita, outra aponta para a esquerda. Ok?